Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, nós de novo, para confeccionar esta linda almofada, tá? Capa de almofada, tá bem? Ó, esta linda capa de almofada com duas cores, tá? Então, vamos lá para a linda de materiais. Bom, pessoal, para trabalhar essa capa aqui, eu utilizei aqui a Bernardes BB, tá? Eu não usei ela toda. Esse fio já vem de outros trabalhos, tá? E na cor branca, e vou usar a Bernardes BB também na cor azul BB, tá? Azul clarinho, tá bom? Vou estar utilizando aqui uma fita métrica, tesoura para cortes e uma agulha de 2,75 milímetros. Mas vocês podem estar trabalhando com fio da preferência de vocês ou trabalhando somente com um fio só. Eu trabalhei com duas cores porque eu queria na cor azul bebê, mas ele tava muito pouco. Então, eu optei por fazer duas cores que assim me facilitava mais, tá bom? Mas vocês podem estar trabalhando aí com uma linha só, um fio só. Então, fio, barbante, agulha, fica da preferência de vocês, tá bom? Tesoura para corte, fita métrica, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, tá? Porque eu amei minha peça, tá bom? Espero que vocês gostem, desde já peço a vocês que deixem aquele joinha aí pra mim, tá? Compartilha o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, pessoal, pra vocês estar aí me ajudando a conseguir chegar aos meus 1000 inscritos, que graças a Deus eu já tô chegando lá, com muito trabalho, esforço e ajuda de vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem, tá bom? Me acompanhe aqui no vídeo e vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, tá? Eu iniciei aqui a minha capa de almofada com 85 correntinhas, tá? E as minhas 85 correntinhas, como o fio é fino, tá? Não é muito grosso, ela ficou aqui com 15 centímetros, tá bom? Então, vocês trabalham aí 15 centímetros no ponto de vocês, dependendo da linha do fio, tá? Pode ser que fica mais fino, mais pequeno ou maior, tá bom? Então, trabalhei aqui 85 correntes. E agora, eu vou pular 4, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu vou fazer um ponto alto, dessa forma. Tá? Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, tá? Por toda a minha peça e vou ficar aqui com 42 pontos altos, tá? Contando com o da correntinha aqui, 42 pontos altos. Se você estiver fazendo maior, pode ser que fique maior, porque a minha almofada, ela é pequena. Então, vocês podem estar fazendo maior o tamanho de vocês que preferem. Então, eu vou terminar aqui as minhas 42 e já volto. Pronto, pessoal, voltei, ó. Trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha e fiquei com 42 pontos altos aqui, tá? Pessoal, vocês não ligam muito aqui com o meu fungado, não, porque eu tô meio alérgica, tá? Meio gripadinha e minha voz tá meio rouca. Mas vamos lá. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, ou 4 correntes, pessoal, me desculpa. 4 correntes, viro o meu trabalho, e em cima do ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, novamente, um ponto alto. Uma corrente, novamente, um ponto alto. E assim, eu vou repetir os meus 42 pontos altos, tá? Ponto alto em cima de ponto alto, separado por uma correntinha de separação, dessa forma, tá? Ó. Assim, então, vocês continuam a peça de vocês e eu já volto com vocês. Cheguei aqui novamente no final, ó, trabalhei toda a minha carreira, tá? E aqui eu vou trabalhei minha correntinha e vou pular um ponto de base. Na segunda da corrente, eu trabalho o último ponto alto, ficando dessa forma aqui,
tá? Ó, tá bem? Aqui agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho e sem dar laçadinha, eu vou diretamente dentro do primeiro espaço aqui, ó. Vou pegar meu fio lá atrás, vou subir ele um pouco aqui, ó, seguro, dou minha laçada, volto novamente, puxo, seguro, dou minha laçada, volto novamente, pego, puxo, seguro, novamente, puxo, novamente, e fiquei com 5 laçadas na agulha. Passo direto, tá? Aqui, ó, passo direto e prendo, dessa forma, fazendo aqui uma pipoquinha, tá? Trabalho uma correntinha, novamente vou no próximo e vou repetir o mesmo processo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Passo a agulha direto e prendo. Trabalho uma corrente, trabalho novamente. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Pego, passo todas elas e prendo. Trabalho uma corrente, venho no próximo e vou repetir mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, ó. Passo a agulha e prendo uma corrente e vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, tá? E vai ficando assim, tá bem? Ó. Então, eu vou trabalhar dessa forma, pessoal, por toda a minha carreira, até chegar no último e volto com vocês, tá bom? Então, vocês continuem aí de vocês, que eu já volto no final da minha peça, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui, ó, trabalhei toda a minha carreirinha, ó, viu como ele ficou? Assim, vocês tentam fazer eles tudo numa altura só, tá? Quando vocês puxar o fio. Então, eu vou trabalhar meu último aqui, já trabalhei minha correntinha e vou fazer meu último, ó. Vocês tentam puxar eles numa altura assim, ó, e segura, aí dá a laçada e puxa na mesma altura, ó. Segura, dá a laçada e segura, ó. Então, 4, 3, 5, dessa forma. Passo e prendo, tá? Então, eu trabalhei aqui o meu último, ó. Tá vendo? Aqui agora, eu pego aqui, ó, dou minha laçada e venho no primeiro, segundo, na terceira correntinha e prendo com o ponto alto, dessa forma. Então, eu já cortei meu fio, porque eu já não vou mais precisar dele. E finalizo aqui. Mas, se você estiver trabalhando só com uma cor, você pode continuar daqui, tá? Pode continuar direto, mas eu vou trabalhar com 2 cores. Então, eu vou pegar aqui meu fio branco, tá? Venho aqui no último ponto, aonde eu rematei aqui, ó. E vou prender meu fio aqui, tá bom? Opa, aqui, prendo o meu fio. E aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes, dessa forma, tá bom? Depois eu dou um nozinho aqui na ponta, ó. Pega aqui e dou um nozinho nele aqui, tá? Ó. Mas depois eu faço isso, porque eu vou trabalhar nele, na peça toda, e depois eu volto amarrando ele todo, tá bom? Então, aqui eu trabalhei minhas 4 correntinhas, e aqui nós tem 2 espaços, ó. Um e o da correntinha. Então, você vem aqui, ó, no primeiro espaço, ou no da correntinha, mas eu gosto de trabalhar aqui no primeiro, e trabalho um ponto alto. Uma corrente, dou minha laçada, venho no próximo aqui, ó, no cantinho, e trabalho o ponto alto. Uma corrente, dou minha laçadinha aqui, um ponto alto. E aqui agora eu vou trabalhar novamente mais 42 pontos altos como esse, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui meus 42 pontos altos e volto com vocês lá no final, tá bom? Ó, dessa forma. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira no branco, ó, ficando novamente com 42 pontos altos.
Então, aqui eu trabalhei minha corrente e venho aqui no último espaço, ó. Tem aqui bem no cantinho aqui, ó. Tem o meu último espaço. Então, aqui eu trabalho um ponto alto, tá bem? Ó, dessa forma. Vou subir uma, duas, três, 4 correntes, tá? E volto trabalhando novamente. Mais 42 pontos altos. Uma corrente, ponto alto. Uma corrente, ponto alto. Dessa forma. Uma corrente e ponto alto. A mesma coisa que trabalhamos aqui no início, tá bom? Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira aqui e volto com vocês, tá bem? Então, termina de vocês aí que eu já volto. Pronto, voltei aqui novamente. Vocês não se importam se ele começar, se ele fechar assim, ó, ficar assim, não, porque é muito ponto para início de trabalho, tá? Mas conforme você vai subindo a peça aqui, ó, ele vai ficando certo, tá bem, ó? Então, vocês não se preocupam não, porque aqui é muito ponto dentro de um espaço só. Então, a tendência dele é dar essa fechadinha aí mesmo, tá? Então, eu cheguei aqui no final novamente, tá? Ó, trabalho uma corrente e vou na primeira, na segunda aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto na terceira correntinha, ó. Pronto, completei aqui os meus 42 pontos altos, tá vendo? Aqui eu vou repetir a mesma coisa daqui, ó. Vou subir uma, duas, 3 correntes, viro o meu trabalho aqui. Sem laçadinha, vou aqui dentro e vou trabalhar 5, ó. 5 pontos sem fechar, tá? Assim, 5 meio ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, ó. E prendo. Tá vendo aqui? Ó, tô na pipoquinha. Uma correntinha, vou no próximo e vou trabalhar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e 5. No mesmo espaço. E prendo. Uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E prendo. Uma corrente, vou no próximo. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo, tá? Uma corrente e vou no próximo. 1, 2, 3, 4 e 5. E prendo. Então, é assim, ó, tá vendo? Vocês têm que fazer tudo numa medida só, num tamanho só. Vocês botam o dedo de marcação aqui, que nem eu, pra segurar, que aí fica tudo numa medida só, tá? Então, vai ser sempre assim, tá, pessoal? Pra você que tá fazendo com uma cor só, então não vai ter muito trabalho de tá trocando, é só seguir. Chegou no final, faz 3 correntinhas e volta. Chegou no final, 3 correntinhas e volta. E assim vai indo, tá bom? Então, pra quem tá fazendo com 2 cores, já sabe. Terminou essa carreira aqui agora, ó. Você vai trocar o fio, tá bom? E vai continuar com a cor que você tá trabalhando. Então, eu aqui agora, eu vou intercalar as cores até completar, atingir o tamanho que eu preciso pra minha almofada, tá bom? Então, quando eu completar aqui o tamanho que eu preciso, eu volto com vocês, que agora não precisa mais eu explicar, porque é tão fácil, é só uma coisa só, tem? E é tão, muito fácil. Então, não precisa mais eu continuar. 2 carreiras e uma carreira de pipoquinha. 2 carreiras em pontos altos e uma carreira de pipoquinha. E assim você vai indo até atingir o tamanho que você precisa. E eu vou trabalhar aqui o meu e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui novamente, tá? Pessoal, eu voltei aqui novamente para corrigir um erro aqui no comecinho da peça aqui, tá? Falei para vocês que era para trabalhar 15 centímetros. Não, pessoal, me desculpa, porque 15 centímetros é muito pequeno, né? Então, vocês vão trabalhar aqui, é 45 centímetros, tá bom? De largura, para poder dar esse total de 42 pontos altos, para quem tá trabalhando nessa mesma medida minha aqui, tá? Então, é isso aí, tá bom? Então, o meu aqui, ó, trabalhei e deu aqui, ó, 45 centímetros de largura, tá?
E de comprimento aqui na minha peça, tá? Eu fiquei aqui com 44 centímetros de comprimento, tá bom, pessoal? Então, pra minha almofada, aqui já tá bem, tá bom? Então, se vocês tiverem almofada maior, mais larga, então vocês vão fazendo de acordo com a almofada de vocês aí, vai medindo, tá bom? Então, é isso, eu trabalhei aqui, ó, então, olha, você vê como é que tá ficando bonita, né? Só com uma cor também fica lindo, tá bom? Então, eu tô com um azulzinho aqui, bebê, né? Azul bebê e um branco também, então, tá bem fofinha ela, ó, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa peça, tá? Eu tinha até cortado a linha, mas que eu pensei que eu ia finalizar aqui, mas não. Já arrematei meus fiozinhos aqui, ó, da beirada também, ó. Então, aqui agora eu vou esconder eles aqui, né, os pitoquinhos, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, trabalhei as minhas 2 carreiras, né? Igualmente, iniciamos aqui, ó, na mesma cor, ó. 2 carreiras do azul e finalizei com 2 carreiras do azul, tá? Aqui eu trabalhei 6 carreiras no branco e 7 carreiras no azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 6 carreiras na cor branca, tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora eu vou fazer uma corrente, tá? E vou dar uma laçada avião dentro do ponto e trabalho um meio ponto. Novamente, outro meio ponto. Novamente, outro meio ponto. 3 meio ponto aqui, porque aqui é o bico, tá bom? Então, aqui por diante, para cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhar 2 meio ponto alto. E 2 meio ponto, tá? Venho dentro do espaçozinho aqui, ó, do último ponto nosso aqui, ó. E trabalho também 2 meio ponto alto, dessa forma. Vou pro próximo, 2 meio ponto alto, tá? Vou no próximo, 2 meio ponto alto. Então, vocês vão trabalhar dessa forma até chegar lá no final, trabalhando 2 meio ponto alto. Mas se vocês quiserem preferir, achar melhor, vocês podem estar trabalhando 3 pontos baixos, tá bom? Para cada espaço desse. Então, mas eu não preciso, então eu vou só com 2 mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou terminar a minha aqui. Quando chegar lá aqui na ponta, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó. Trabalhei toda a minha lateral. Eu iniciei aqui, ó. Então, eu vim trabalhando toda a minha lateral aqui, ó. E cheguei aqui no último. Então, aqui no último, eu vou trabalhar a mesma coisa lá do começo. Vou trabalhar aqui 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. Dessa forma. Uma corrente de separação, no mesmo espaço, vou trabalhar mais 3. 1, 2 e 3. Ó, formando esse biquinho aqui, ó, tá bom? Pra ele não ficar repuxado. Então, daqui eu vou continuar trabalhando 2 meio ponto para cada ponto de base que eu tenho e rematando meu restinho de fio que eu tenho pelo trabalho afora aí, tá? Então, vocês vão trabalhar isso por toda a peça de vocês, tá? E toda vez que vocês chegar no bico, vocês vão trabalhar 3 meio ponto, uma corrente e repetir mais 3 meio ponto, tá bom? Então, é isso. Eu volto com vocês com a minha peça finalizada, tá bem? Voltei aqui, pessoal, ó. Trabalhei todas as minhas carreiras, ó, nos bicos eu fiz 6 pontos altos, 6 pontos meio ponto, separado por uma correntinha, tá? E cheguei aqui novamente no final, tá bom? Aqui agora, vou trabalhar mais 3, ó, no mesmo espaço. Aqui eu iniciei com 3, né? Então, aqui eu vou lá e vou fazer 1, 2 e 3, ó, dessa forma. Venho no primeiro aqui, ó, do espaço da correntinha, né? Ó, uma corrente, venho no primeiro e prendo com ponto baixíssimo, dessa forma, tá? Aqui corto meu fio e remato ele aqui por alguns pontinhos aqui, passando ele por dentro, tá? Dessa forma aqui.
Passar ele pra trás, assim. Se você preferir, você pode trabalhar, fazer com agulha de tapeçaria, tá? Mas aqui não vai ser necessário, não. Então, e aqui eu corto dessa forma. Então, ficou assim a minha peça, tá? Então, pessoal, vocês agora vai trabalhar outra peça igualzinha a essa, tá? Igualzinha a essa. Então, será 2 peças. Então, eu vou trabalhar a minha segunda peça aqui, tá? E volto com vocês quando eu tiver com a minha segunda peça pronta, tá bom? Pra nós dar início aqui o próximo passo. Então, até já. Pronto, pessoal, voltei. Tô aqui com as minhas 2 peças finalizadas, ó. Coloquei aqui, ó, esquerdo, esquerdo com esquerdo e direito com direito. Então, eu vou pegar aqui um bico, tá? Na ponta de um lado aí, vocês escolhem qual é o lado que vocês vão deixar pra abertura. Então, eu vou escolher a parte do fundo, tá bom? Aqui. E vou aqui em cima do bico, onde eu trabalhei o espaço de uma correntinha e vou prender com o meu fio branco. Aqui, tá? Dessa forma. Vou prender com o fio branco, tá? No mesmo, aqui, dou uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto baixo, tá? Nossa, meu fio rachou. Um ponto baixo. E agora, eu vou pegar um ponto desse lado e o outro do outro lado e vou trabalhar ponto baixo, ó. Pra cada ponto que eu tenho de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Até chegar lá no final, tá? Quando você chegar lá no final, em cima do bico, no espaço aqui de uma correntinha, na separação de meio ponto baixo para um lado e meio ponto baixo para outro, vocês vão trabalhar sempre 2 pontos baixos no mesmo espaço, tá bom? Mas isso quando eu chegar lá, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou caminhar aqui com ponto baixos, ó. Pego o outro lá atrás, ó, e trabalho um ponto baixo. Vendo da frente, pego de trás, ó, um ponto baixo. Pego da frente, o de trás, e trabalho um ponto baixo. E vou seguir dessa forma até chegar lá na ponta, tá bom? Então, trabalha de vocês aí que eu já volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no bico, ó, trabalhei toda a minha lateral, ó, tá? Minha primeira lateral. E aqui chegou no bico. Aqui eu pego aqui no espaço de correntinha, ó, no meu espaço, e vou no outro e prendo com ponto baixo. Trabalho uma corrente aqui, ó. No mesmo espaço, eu trabalho outro ponto baixo. Peraí que eu não posso pular ele, não. Isso. Outro ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 2, ó. Tá vendo? Separado por uma correntinha. E agora, eu continuo da mesma forma, ó. Pegando um pela frente, outro por detrás, e assim vai indo, ó. Pego da frente e vou lá atrás. Tá bem? Então, vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira, tá bom? E quando eu chegar ali na última parte, tá? Na parte que é onde tem que ficar aberto, eu volto com vocês. Bom, pessoal, esse bico é opcional, tá? Você coloca o bico se você quiser. Eu optei por colocar aqui um biquinhozinho para não ficar tão simples, tá? Mas se vocês não quiserem, não precisa, tá bem? Então, fica a critério de vocês, a gosto de vocês. Vocês que sabem se trabalha. Caso contrário, vocês só finaliza assim mesmo, que ele já vai ficando bonito assim mesmo, tá bom? Então, eu volto com vocês quando eu estiver chegando aqui na parte do fundo, tá? Vou trabalhar minhas 2 laterais, essa e a outra aqui, e volto com vocês. Voltei aqui novamente, tá, pessoal? Trabalhei aqui, ó, minhas 3 laterais, tá? Então, aqui, ó, cheguei aqui no final, aqui no bico, né, na quarta, né, na última lateral. Trabalhei aqui, ó, meus 2 pontos altos, ou meus 2 pontos baixos, separado por uma correntinha no mesmo espaço. Então, aqui agora, eu vou continuar da seguinte forma, tá? Aqui agora, eu não vou pegar as 2 pontas, não, porque senão não vou ter como colocar minha almofada aqui dentro. Então, eu vou separar as 2 e aqui eu vou trabalhar somente com uma, ó.
um ponto baixo para cada ponto baixo, ó, dessa forma. Um ponto baixo para cada ponto baixo, assim. Olha, observa que o outro lado não tô trabalhando, ó, tá vendo? Por quê? Essa parte aqui é onde vocês vai aplicar aí o zíper, tem algum acabamento, dependendo do jeito que vocês queiram finalizar o trabalho de vocês. Então, essa parte minha aqui, eu vou colocar um zíper, tá? Só não sei quando, mas eu vou colocar um zíper. Nossa, pessoal, tô bem ruinzinha mesmo. Tomei ali um chá de alho com cebola, mas tô desentupindo o nariz devagarzinho. E assim, vocês vão trabalhar por toda a carreira até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui e já volto com vocês. Voltei aqui novamente, tá? Cheguei aqui no final, olha como ficou, tá? A parte de baixo eu não trabalhei, tá vendo? Só a parte de cima, tá? Ok. Então, aqui eu venho aqui no primeiro aqui, ó, que eu trabalhei 2 pra sair, né? E prendo com ponto baixíssimo. Aqui. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Venho no mesmo espaço e trabalho um ponto alto, ficando dessa forma, tá? Trabalho uma corrente, pulo um ponto de base no próximo aqui, eu trabalho um ponto alto, tá? Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto de base no próximo, um ponto alto. Pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto. E eu vou seguir fazendo, trabalhando dessa forma, pessoal, até chegar lá no bico novamente. 1, 2. Tá? E quando chegar lá no bico, eu vou repetir a mesma coisa daqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto, 4 correntes, entendeu? 4 correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto alto, tá bom? Então, até lá. Bom, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, ó, tá vendo? O outro lado aqui eu não trabalhei. Então, vamos lá. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. No mesmo espaço aqui, eu trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no próximo, um ponto alto, tá? No próximo, outro ponto alto. Ficando dessa forma, tá? Ó. Uma corrente, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar dessa forma até chegar lá no bico, tá? E eu já volto com vocês, tá bem? Pronto, voltei, ó. Trabalhei toda a minha lateral, olha como tá ficando, ó. Tá vendo? Ó, dessa forma. Então, cheguei aqui novamente no bico, né? Trabalhei aqui meus 2 últimos pontos altos, né? Aqui, trabalho a minha corrente e vou dentro do espaço aqui de correntinha dos 2 pontos, ó, pode ver. E trabalho aqui 2 pontos altos. 1, 2 correntes e no mesmo espaço, outro ponto alto. Dessa forma, tá bem, pessoal? E agora eu vou seguir da mesma forma. Pulo um de base e no próximo, tá? Aqui do ladinho, vou começar aqui do ladinho por causa que tem que dar certo lá no final. Dessa forma. Pronto, ó. Viu? Então, vamos lá. Pulo um de base e... dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. E eu volto com vocês agora, aqui no final, tá bom? Bom, pessoal, voltei aqui de novo, tá? Trabalhei todas as minhas 4 lateral, inclusive aqui, na abertura, tá? Ó, trabalhei só na parte de cima, a de baixo não. Então, aqui, ó, eu venho aqui e trabalho meu espaçozinho e prendo dentro já aqui dos 2 pontos altos, tá bom? Vou subir 1, 2, 3 correntes.
dentro do mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos, contando com o da corrente, né? Puxo ele um pouquinho pra trás aqui pra dar espaço. Trabalho aqui 1, 2 correntes no mesmo espaço. Vou trabalhar aqui mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dessa forma, ó, tá? Vou vir aqui no primeiro espaço que eu tenho e prendo com o ponto baixo. Dou minha laçada e venho no próximo espaço e trabalho aqui 4. 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, aqui nós trabalhamos 5 para cada lado, mas é só no bico, tá? A partir daqui agora é só 4. Então, aqui eu trabalho 1, 2 correntes no mesmo espaço, trabalho mais 4 pontos altos. Então, aqui eu fico com 8 pontos altos aqui dentro. 3 e 4. Dessa forma, ó. Viu? Venho no próximo espaço e prendo com o ponto baixo, tá bem? Dou minha laçadinha, vou no próximo e trabalho mais 4 pontos altos. 1, 3, opa, 3 e 4. 2 correntes, 1, 2, no mesmo espaço, mais 4 pontos altos, tá? Então, pessoal, é dessa forma por toda a nossa peça, tá bem? Quando chegar no bico, tá? Aqui no bico, aí vocês vão repetir, ó. Aqui no bico, vocês vão trabalhar 5 para cada lado e 2 correntes, ficando com 10 pontos altos aqui dentro, tá? Em todos os bicos, tá bem? E na lateral, 8 pontos altos dividido, separado por 2 correntes, tá bom? Então, é isso, tá bom, pessoal? Vou trabalhar aqui toda a minha peça, tá? E já volto mostrando pra vocês. Bom, pessoal, voltei aqui, ó. Olha como ficou lindo, ó. Meus bicos, tá? Ó. Fiz aqui a parte do fundo. Trabalhei a outra lateral também. Trabalhei aqui a parte da frente, ó. Esse aqui é o lado, ó. E aqui é o outro, tá? A parte de cima. Então, aqui eu não trabalhei, ó, tá vendo? Ai, tô tossindo. Então, agora, ó, cheguei já aqui ao final, ó. E aqui, ó, trabalhei meu último, venho aqui no último, prendo com ponto baixo. E vou na terceira correntinha aqui do bico, ó. Na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Assim. Aqui eu corto meu fio, tá? Aqui. E remato. Pronto. Passo ele por alguns pontinhos aqui. Deixo lá do avesso. E já dá. E é assim, tá, pessoal, que vai ficar a peça de vocês. Eu gostei muito da minha, ó, tá? Tá lindo. Ele serve pra fazer também manta pra bebê, entendeu? Coxa de cama, essas coisas todas. Ele faz caminho de mesa, né? Dependendo do barbante. Uma passadeira, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra mim, aquele joinha. Se inscreva no canal. Compartilha pra vocês estarem aí me ajudando, tá? Com a página. Que, graças a Deus, eu já tô chegando já aos meus 1000 inscritos, tá? E tô muito feliz com isso assim mesmo, tá? Não tá ainda do jeito que eu quero, mas tô chegando lá, tá bom? Com muito esforço. E com a ajuda de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado.
E que fica todo mundo com Deus. Não esquece de compartilhar, tá bom? Nos grupos. E se inscreva, pessoal, tá bom? Se inscreva lá pra vocês estar me ajudando. Então, fica todo mundo com Deus. Um beijo no coração de todos. Vai desculpando aí a minha gripe, porque realmente eu tô gripada, tá? Tô aqui cheirando aqui uma bucha paulista com álcool. Então, pra minimizar aqui o negócio e tomando remédio, tá bom? Então, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, tá, pessoal?